Theo Cury, Mega continua conosco, claro. Theo Cury também, porque a gente já está aqui projetando um pouco do dia do presidente Lula hoje. A Isabel nos conta sobre essa reunião com o presidente da Colômbia, também essa expectativa de viagem para o México, ou seja, a Venezuela vai estar na pauta do governo brasileiro quando a gente olha para as discussões das relações internacionais. É um tema que vai permear. Bom dia para Isabel, ótimo dia para quem acompanha a gente. É um tema que vai permear essa conversa com o Gustavo Petro, uma conversa que é um tema que eles já vêm discutindo há um bom tempo, até porque a Isabel deixou muito claro, o Brasil, o México e a Colômbia, em um primeiro momento, se uniram para sentar à mesa e conversar para achar uma solução por meio do diálogo para resolver a crise na Venezuela depois das eleições presidenciais que aconteceram há alguns meses. Então, não se chegou a essa solução. O principal opositor hoje, representando a oposição da Venezuela e que se candidatou na busca por tirar Nicolás Maduro do poder, Edmundo González, deixou o país. A situação ficou um pouco mais de lado ao longo dos últimos tempos devido a outros assuntos internacionais, digo isso no cardápio de assuntos com os quais o Brasil lida internacionalmente, com o avanço da guerra, por exemplo, entre Israel e Hamas, com uma participação maior agora do Hezbollah e uma possibilidade de ofensiva terrestre no sul do Líbano. Então esse tema acabou ficando um pouco de lado. Havia uma expectativa sobre se o presidente falaria ou não sobre Venezuela em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O presidente não falou. A gente contou aqui que isso é tratado como um assunto regional e que não deve ter uma interferência de países, por exemplo, europeus ou países da América do Norte. Então, justamente por isso, acabou ficando de fora do discurso do presidente. Não significa que não é um assunto que vem sendo tratado, debatido e pelo qual o presidente vem dedicando esforços junto com sua equipe de assuntos internacionais. Não à toa, Celso Amorim viajou para a Venezuela mais de uma vez, desde que o governo do presidente Lula chegou ao poder em 2023, esteve nas eleições, conversou com a oposição, conversou com o governo de Nicolás Maduro. Mas esse assunto também permeia conversas em Nova York. O presidente ontem se reuniu com o francês Emmanuel Macron e esse assunto foi tratado na conversa com Emmanuel Macron também, para além, obviamente, de outros assuntos e de outros conflitos internacionais, como, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e Rússia. A França teve um papel em negociações com relação à situação na Venezuela também. Daí o interesse de Emmanuel Macron e do papel do Brasil numa tentativa de conciliação pacífica por meio do diálogo, por meio dessa solução na conversa, que é o que o governo brasileiro prega e é uma das bandeiras do presidente na área internacional, como é também a busca por uma solução na guerra entre a Ucrânia e a Rússia por meio do diálogo. O Brasil vem se colocando à disposição junto com a China nesse ponto, assim como o Lula e o governo brasileiro tentaram fazer com a Venezuela e a Guiana com relação à região e à anexação de Essequibo e a mesma coisa em uma tentativa de resolução da guerra entre Israel e Hamas, por meio de conversas que o Brasil manteve com Israel, com Hamas e que o governo vem mantendo também para tentar chegar a uma solução, também por meio de tentativas no Conselho de Segurança da ONU, tão criticado pela sua baixa efetividade pelo governo brasileiro, nas palavras, obviamente, do governo. Então, Emmanuel Macron e Lula trataram desse assunto. E o presidente deve tratar também com Gustavo Petro logo mais nessa conversa que eles terão antes de o presidente retornar ao Brasil. A Colômbia, que participa dessas tratativas junto com o governo brasileiro, que ainda não desistiu de tentar chegar a uma solução, apresentar uma solução que passe pelo diálogo, pela conversa e não pelo acirramento dos ânimos e da tensão no país vizinho. Bem, aqui temos algumas expectativas para o dia. Essa reunião do presidente Lula com o presidente da Colômbia, reunião prevista para hoje. Theo Cury fazia referência à guerra na Ucrânia. Hoje quem deve discursar na Assembleia Geral da ONU é Volodymyr Zelensky. O mundo deve ouvir o que dirá o presidente do país. E também hoje o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir para tratar sobre o conflito entre Israel e Hezbollah, a situação no Líbano. Tem muito assunto de destaque hoje que, claro, a gente vai te trazer durante essa edição. Até já, Theo. Até já, Isabel.